programa está oficialmente aberto. Hoje, dia 8 de maio de 2025. Você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. E você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou, para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e, por isso, está vendendo seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com um detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar. Estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta, que eu faço meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. Dito isto, livro de oração em mãos, quem não tiver mãos em posição de prece, muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta, página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é Alcantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males. Dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. E eu peço a nosso Senhor Alcantare que não permita que justiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Ok, gente, voltamos à série Acredite Se Quiser, a parte mais libidinosa do Cuesta. Todavia, depois do último penúltimo, o último foi ontem, o penúltimo na terça, que eu falei do Ponte Não Retorno, tem um monte de cara tá louco aí. Tem de nego com vontade de ser corno, é impressionante. Tanto é que você vê que as músicas de corno são... O que mais tem nesse país é música de corno. O pessoal do Brasil tem uma fixação com isso que é complicado. Mas um monte de cara quer que a mulher passe do ponto e não retorno. Só que é muito aquilo que eu falo, é a questão das ironias da vida. Quando o cara não quer ser corno, a mulher vai e arranja lá digamos, um banco de reserva. Ou lá um cara no banco de reserva. Ele é o titular e tem o reserva. Quando o cara quer, a mulher não quer saber nem a pau. Então é complicado. E a gente precisa entender essa questão do ponto e não retorno. Que isso, quando se trata de profissionalizar a coisa, de cair no mundo da pornografia, tudo bem. Quando ocorreu o caso com a Linda Lovelace, do Garganta Profunda, não tem problema. A pessoa entrar nisso, pessoa, é uma opção da pessoa. Muito disso, só que a gente precisa entender que muito disso, da vontade, desse desejo das pessoas, é parte de engenharia social. Que é a questão de estimular nas pessoas o lado animal delas. A fim de que o lado animal sobreponha o lado racional, de conter o impulso. Porque, veja bem, isso daí, as pessoas estão pondo a intimidade em jogo, estão pondo a questão reprodutiva em jogo, e isso é complicado. Isso aí gera muito problema. Não é para quem não tem o preparo que acha que tem por isso. Para lidar com isso, como eu falo, existe. Isso foi o Gikovac que falou, e eu repito, existe nem sempre a fantasia encontra paralelo na realidade. Nem sempre. Às vezes encontra, mas isso é uma roleta russa, como eu falei, é uma roleta russa. E muitos casamentos são destruídos assim, muitos relacionamentos, muita questão ligada a aborto, a filhos sem um pai definido. Então isso tem que analisar. E isso é usado muito como engenharia social, como vocês vão ver. A pessoa pode se profissionalizar. Aí é o ponto que eu acho que a pessoa vai ter que lidar com isso da forma que ela quer. Agora, na questão da pessoa apenas se valer de uma fantasia, ela tem que tomar cuidado. Ok?
Vamos ao texto de hoje para a gente chegar na coisa. Em 11 de março de 2025, no site do jornal El Mundo publicado foi o artigo de autoria de Javier Cid, alcunhado de campeã de ciclismo, a deusa do OnlyFans. Quando abri a conta, enlouqueci. Era tudo tão sexy quanto eu era com meus namorados. Eu fazia o mesmo com uma câmera e sempre chegava ao clímax. No primeiro mês, ganhei 50 mil euros, contando a história de Cecília Sopenha. O estranho, o bizarro, o inesperado. Esses são os assuntos que um homem chamado Robert Leroy Ripley nos desafia em Acredite Se Quiser. Em 4 de junho de 2020, no Cosmopolitan, publicado foi o artigo de autoria de Taylor Andrews, alcunhado de Aqui está o seu guia de tudo o que você precisa saber sobre exibicionismo consensual. Lendo-se dele que, para você que ama ser o centro das atenções e delira com a atenção de outras pessoas, é possível que ser um exibicionista já seja uma habilidade que você possui, mesmo que não a tenha utilizado diretamente em uma situação sexual, diz a sexóloga Carol Quinn, autora de Exibicionismo para os Tímidos. Ou seja, para quem tem uma propensão para ser vedete, esse tipo de exposição é só mais um item do cardápio. Contudo, é uma questão de oportunidade. Em 12 de fevereiro de 2021, no site da BBC, publicado foi o artigo de autoria de Christian Anderson, alcunhado de O País que Adora a Nudez Pública. Lendo-se que, depois de 4 anos morando em Berlim, aprendi a abraçar certos costumes alemães, como a abordagem mais casual da nudez, bem diferente de onde cresci no meio oeste dos Estados Unidos. Enquanto a nudez da cultura mainstream americana geralmente tem conotação sexual, aqui na Alemanha, não é incomum se despir em certas situações cotidianas. Quanto a isso, eu discordo, dado que o corpo humano é feito para ser sexualmente atraente. Do contrário, não haveria um estímulo para a reprodução. Tanto que, na cultura islâmica, a mulher usa o hijab, que significa cobertura, dado que ela só deve se expor para o seu marido, com quem irá reproduzir. Mas, para uma análise mais apurada da coisa, veja os programas Acredite Se Quiser, A Companhia de Limpeza Atrevida, Nudismo Social e o Tabu do Corpo e Acredite Se Quiser, A Companhia de Limpeza Atrevida, Propaganda Lúdica, cujos links estão na descrição. De volta ao texto da senhora Anderson, me acostumei com a nudez padrão nas saunas, ao mergulhar em piscinas, sem maiô ou biquíni, e me surpreendi com um massagista quando me despi antes de um tratamento. Ele diz que geralmente precisa pedir aos americanos para tirar a roupa. Mas, como diz o ditado, a primeira vez a gente nunca esquece. Sobretudo quando se trata de ser confrontado com a nudez pública. Ou seja, por mais que ela tente dar uma conotação de normalidade para a coisa, é a anormalidade que a excita. A minha aconteceu, disse ela, durante uma corrida pelo Hasenride, um parque no distrito de Neukölln, ao sul de Berlim, quando me deparei com um grupo de corpos nus tomando banho de sol à tarde. Mais tarde, depois de conversar com amigos e consultar um histórico de busca no Google bastante questionável, descobri que esbarrar com um enclave ao natural em um parque ou praia da cidade é praticamente um rito de passagem em Berlim. E o que vi não era parte de um lado hedonista de Berlim, mas um exemplo de Freikurperkultur, ou cultura do corpo livre, como se ninguém estivesse gostando de se bronzear pelado. Fora isso, ao ponto de não retorno, depois que a pessoa viu que não dói, depois que a pessoa viu que dói, mas não machuca, ela avança mais um pouco. Veja a live Combustível, Metal e Poema Angry, a revolta dos Rolling Stones, cujo link está na descrição. Em 1 de novembro de 2024, no seu canal do YouTube, Cecília Sopenha publicou um vídeo alcunhado de Estou contando a vocês sobre a minha primeira experiência no cinema adulto profissional com The Bud Project. O Projeto Bud, ou Família Bud,
segundo a descrição que há no seu canal no YouTube, se baseia em um grupo de 3 atores de filmes adultos, Raul Budd, Jimmy Budd e Brad Budd, que decidiram começar a fazer podcasts com atores e atrizes da indústria para que o resto do mundo tivesse a oportunidade de conhecê-los além do que vê em seus trabalhos. Acreditamos que esse setor é cheio de pessoas muito interessantes e com histórias incríveis, mas a única coisa que as pessoas sabem sobre elas é o que vem nas redes sociais e nas páginas azuis e laranjas. Páginas azuis e laranjas? Questiona Miriam Big Pig. Em 29 de outubro de 2021, no La Razón, publicado foi o artigo de autoria de John Scaliter, alcunhado de YouTube azul e YouTube laranja. É assim que os menores encontram conteúdo pornográfico no TikTok. Lendo-se que, na internet praticamente, não há informação sobre o YouTube laranja ou o YouTube azul. Exceto por músicas ou vídeos políticos, essas duas faixas de cores do aplicativo parecem inofensivas. Mas o YouTube azul e o laranja são um código usado nas tags de vídeo do TikTok para direcionar principalmente menores de idade para sites pornográficos cujo logotipo corresponde a essas duas cores. Embora as regras do TikTok, como as de quase todas as redes sociais, proíbam os usuários de compartilhar conteúdo ilegal ou impróprio dentro do aplicativo, os vídeos não são controlados ou examinados por humanos, apenas por algoritmos. Para o YouTube, Facebook, Instagram e X, o algoritmo é apenas um primeiro filtro. Depois chega ao cérebro humano. Isso significa que algum conteúdo impróprio inevitavelmente escapará pelas rachaduras e chegará às telas dos usuários. Milhões deles com menos de 13 anos, a idade mínima para usar o TikTok. A consequência disso não é apenas o fato de que há menores que veem conteúdos que não entendem, mas sofrem assédio por causa disso. E por aqui eu encerro o texto de hoje. E a questão do assédio nós vamos discutir isso no próximo programa. Mas aqui é o ponto que é importante a gente ver. Olha como que é a coisa. Lembra que eu falei a questão de engenharia social? Essa questão de pôr esse lado animal para frente, isso daí vai voltando, isso aí é chegar nas crianças. Não tem a menor sombra de dúvida disso. Por quê? Porque nós vivemos num mundo, depois da Revolução Francesa, em que o iluminismo veio para dizer que não há transcendência. O homem é um animal, o homem é um macaco que perdeu pelo. E aí eles partem desse princípio para estimular instintos básicos, primitivos na pessoa. O ser humano é um ser biológico, mas não é um animal. Ele é muito além de um animal. É um ser comum. Nesse ambiente que nós estamos, nós somos seres biológicos. A forma de vida que é mais popular, digamos assim, dentro e fora da água, no ar, por exemplo, é um ser biológico. E o ser biológico precisa comer, cagar e reproduzir. Isso é um instinto básico. Claro, como humanos, nós vamos cuidar da nossa alimentação, a gente não vai cagar no meio da rua que nem cachorro e vamos reproduzir dentro de uma lógica. Mas eles querem estimular isso cada vez mais cedo. É a sexualização precoce. Eu nunca esqueço, eu cheguei um dia no meu prédio lá em Santos, menininho, toquinho de gente de 5 anos, a menina fazendo uma dança de funk. Ela ensinando as outras meninas. Ó, você agacha e escorrega. Esfregava a bunda no chão. Levanta, rebola, agacha, escorrega. Ela falava escorrega, esfregava a bunda, ensinando. Era uma dança de funk. Não tinha o pai, não tinha supervisão, mas eles vão estimulando o quê? Esse sentimento, porque quanto mais cedo se estimula, mais cedo vai se forçando esse sentimento precoce nas crianças. E aí, eles se baseiam do quê? Eles se baseiam do quê? Do profissionalismo. A questão profissional da coisa. A questão profissional. Por quê? Olha o que ele diz aqui no final. Ó, tá tudo no texto. Ele fala, ó, acreditamos que esse é um setor cheio de pessoas muito interessantes, o setor sexual, e com histórias incríveis. Mas a única coisa que as pessoas sabem sobre elas é o que vem nas redes sociais e nas páginas azuis e laranjas. Ou seja, eles estão sabendo do que eles estão fazendo. Eles não nasceram ontem. Só que
é aquilo lá. Eles transformaram isso numa questão profissional e o instinto profissional o instinto, e vive instintivamente. E vão pondo isso para frente. Vão pondo isso para frente. Eles não estão ligando se a criança está vendo, se não está vendo. E foi criado esse código. Isso é o que se chama de Deep Web. Deep Web são coisas que não são alcançadas. Não é o pessoal acha que você vai entrar num mundo negro aí da computadora. Não, são páginas que você não vê. E essas páginas, no caso, eles usam esse código azul e laranja nas tags, e elas ficam escondidas aí. Muitas passam pelos algoritmos, muitas são pegas, outras passam, e essas a hora que a criançada vai acessar é que chega lá, porque na escola um fala para o outro. A molecada quer ver, a molecada é curiosa, isso faz parte do desenvolvimento da criança. Eu lembro quando eu era moleque, a maior coisa que falava era ver uma Playboy. O maior desejo nosso era ver uma Playboy. Vira e mexe, tinha um amigo mais velho que tinha uma Playboy, emprestava. Era um negócio assim, que é louco, mas faz parte do desejo, do processo de desenvolvimento. Só que esse processo, ele começa a ser o quê? Usurpado por gente que quer, por gente que faz engenharia social. De um lado eles querem estimular o desenvolvimento animal na pessoa, e no outro eles querem estimular em quem produz esse conteúdo a vontade de ganhar mais dinheiro. Ou seja, eles normalmente quem produz esse conteúdo não está ligando muito para isso. Lembra-se, quando a gente fala nova ordem mundial, existe a cabeça, existem mentes, cabeças por trás disso, pensando nisso, que é o pessoal que criou isso, foi o pessoal da escola de Frankfurt. Então você tem mentes por trás pensando isso. Então como é que nós vamos fazer? De um lado a gente estimula e do outro lado a gente cria a categoria azul e laranja, e aí uma hora eles vão se cruzar. Normalmente, aquilo que o Bill Byrne fala dos homens de negro, o cara é um homem de negro sem saber que é um homem de negro. Ou seja, é o caso, esse é o inocente útil. Ele é usado pelo sistema, o idiota útil é o que se deixa usar pelo sistema, o inocente útil é o que é usado pelo sistema sem saber. Ah, Matheus, mas você falou que o cara ele sabe. Ele sabe, mas ele tá na. Vamos tentar explicar um pouco. Ele tá no meio termo entre o idiota, útil e inocente. Do lado ele se faz de inocente e do outro ele se deixa ser idiota porque para ganhar dinheiro. Ele é um misto do idiota útil com o inocente. E a criança é o inocente útil. Você seria o idiota, mas é um pouco de inocência também, no sentido de que muitas vezes eles não sabem dessa coisa de ter uma mente superior por trás. Nesse sentido, ele é inocente de ignorar, achar que isso é uma coisa normal, que é normal ficar com chifração, normal ser corno, é lindo. E aí vamos voltar aqui. Então, existe essa questão, como eu falei aqui, eu li a questão do exibicionismo, como a doutora Carol Quinn falou, muita gente é exibicionista por natureza, gosta de ser o centro da atenção, delira, aquelas pessoas que têm mania de falar alto, e grita, não sei. Às vezes a pessoa não tem vontade de tirar a roupa, às vezes tem. Então isso envolve muito a vaidade, questão de ego, de vaidade, envolve muito nisso. E mexe. Eu lembro uma vez eu estava assistindo um concurso de Miss, quando dá para ver, não ter virado essa palhaçada aí. Estava assistindo na Bandeirantes e entrou o concurso de maiô, traje de banho. E até a Renata Fã estava comentando que uma das candidatas entrou com uma cobertura cobrindo a bunda. Falou, tá aí é para mostrar, meu filho. É isso mesmo, aí é para mostrar. Ela está cobrindo, para que foi? Se não é para mostrar, para que foi? Ou seja, até o Miss, mulher ser modelo, expor, isso é uma coisa que mexe muito com a vaidade. Isso mexe com a vaidade. Esse pessoal de YouTube, esses programas de reality show, isso mexe muito com a vaidade da pessoa. E aí, que ponto isso chega na sexualidade, nós vamos saber quando surge o quê? A oportunidade. Como eu disse aqui, na BBC, a Chris Anderson, ela foi para a Alemanha, ficou em Berlim e descobriu que lá os caras eles não têm tanto pudor em ficar pelado. Tanto é que ela falou, me acostumei com a nudez nas
nas saunas, ao mergulhar nas piscinas, até foi se fazer um massagista, ficou pegadona pro massagista. O americano tirando a roupa assim, porque não tem conotação sexual sim, gente. Eu vou falar de novo, isso não vem falar pra mim que é natural, que não é, que é natural, eu vou até o termo naturismo. Não, o corpo humano ele é feito para ser sexualmente atraente e isso nos força a reproduzir. Isso nos força a reproduzir. Então você vê uma mulher com um peito bonito, uma bunda, você fica louco, cara. As mulheres têm também interesse no homem, a mulher gosta da bunda do homem, mas dizem que é porque a carteira fica nela, não sei se isso é verdade ou não, mas no caso da mulher, que é o que eu entendo, eu falo, você vê, meu, você vê. Eu moro em Santos, você vai pra praia lá, é um deleite. A mulherada com aqueles biquínis. Você vai falar que não vê, não, isso é natural, não li. Cara, o natural é sentir atração. O artificial é a coisa. Então, como eu falei aqui, ela tentou dar uma conotação de normalidade, mas é a normalidade que aceita, senão ela não estaria nem falando disso. Nem falando disso. Então, você vê, primeiro, são várias coisas que dá. Primeiro, a vaidade, a questão exibicionista. Segundo, a oportunidade de se expor. E daí que eu falei o ponto de não retorno. Mulher tirou a roupa ali, vamos um pouco mais à frente. E esse é um pouco mais à frente, entra na questão profissional da coisa, e aí nós vamos entrar no universo pornô, que entra as revistas, Playboy, que tinha antigamente, Hustler, entra na questão pornô. Também não é problema, como eu falei, você vê porque é bonito, para ter desejo, para ter fantasia, isso faz parte da fantasia. Eu tenho Playboy, tenho uma coleção de Playboy, é gostoso você ver. Você vê aquela mulher, se imaginar, é normal, isso é gostoso, mas isso, dentro do campo da fantasia, isso não pode comprometer a realidade. E a hora que a fantasia começa a bater na realidade, que começa a haver o comprometimento, tanto na relação dos casais, quanto para quem se profissionalizou, quando eles passam a ser usados para quê? Para começar a estimular sexualmente as crianças, ou seja, estimular o desejo sexual precoce. Porque isso vai descambar no quê? Estupro, menina se exibindo para maluco. Não adianta fazer campanha, o cara que vai estuprar uma mulher é um maluco. É um cara que tem que estar numa camisa de força. Começa aí. Estupro, consequentemente aborto, tudo que fere o quê? A lei de Deus. Isso é um ataque à lei de Deus. Mas Deus, por que ele fez o corpo sexualmente atrativo? Para ter reprodução. Agora, quando isso é usado contra Deus, isso daí já é uma coisa terrível. E aí que a gente tem que tomar muito cuidado. Ok, gente? Por aqui eu encerro o programa de hoje. Dito isto, vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, na descrição do programa eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, os meus livros aqui, A Máquina da Verdade, esse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. E aqui, como se trata de uma molecada que está crescendo, não é a sexualização, mas a descoberta, por exemplo, que a primeira descoberta que a criança tem, ela tem, claro, tem o desejo de ver a física, mas é o amor. Se apaixonar por um menino, se apaixonar por uma menina e vice-versa. É o início da coisa. Você vê que não é nem tão sexual assim. Tem a parte de B, que é uma atração que a criança não sabe ainda, que é a questão hormonal, tudo, mas que já começa na adolescência, mas é mais de gostar mesmo, de olhar. É um negócio curioso, a relação, o namoro começando nessa fase da vida. Aí tem o meu outro livro, A Saga de Kid Winchester, esse aqui é para os adultos. Aqui nós vamos já tratar de temas mais pesados, aqui nós vamos entrar na questão dessa exploração desse lado animal das pessoas, essa coisa de tentar relegar o homem a uma condição apenas de animal, que o homem não é. O homem é feito em imagem e semelhança de Deus. Aí na sequência tem o link do curso Fundamentos do Exorcismo, para você pôr o Satanás para correr. E aí temos os métodos de arrecadação de fundo por via direta, ao apoia-se do meu blog O Mochileiro Místico, o Pix, para você já mandar sua contribuição e força,
que o Cuesta precisa, e o PayPal para os nossos seguidores do estrangeiro. Aí tem o link da boutique do Cuesta, precisa vestir sua beca de conservador, hein? Ontem tivemos uma bonita manifestação lá em Brasília, em outras cidades do Brasil, precisa ampliar isso, a gente precisa fazer passeatas em outras cidades. Não depende só da presença do Bolsonaro, precisa entender isso, precisa da nossa presença. Ok? Na sequência tem o link com letras de Mateus, o meu álbum de rock em parceria com o meu amigo Renato Pop, e é o link das lives, no caso já era programa. Aí vamos lá, Companhia de Limpeza Atrevida, Nudismo Social e o Tabu do Corpo. Acredite se quiser, a Companhia de Limpeza Atrevida, acredite se quiser, a Companhia de Limpeza Atrevida, Propaganda Lúdica e Combustível, Metal e Poema, Angry, a Revolta dos Rolling Stones. Bem, aí temos o contato do Cuesta para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta, pedir o contato do Naldo para fazer o meio de campo lá. Aí temos o link do Cuesta no Facebook, no X, o Pravda Conservador, e no WhatsApp, por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. Para você ir lá tomar uma cerveja e conhecer, se você que está com um interesse no bar, ou só para conhecer mesmo, começa a frequentar lá. Quem sabe o Naldo muda de ideia. Eu acho difícil, porque ele está querendo se aposentar, mas vai conhecer lá, ok? Atenção, Denilson. Atenção, Denilson, chamando Denilson. Atenção, todos os carros. Próximo evento, regras para erradicar os radicais. 100 anos de estupidez. No sábado, dia 10 de maio de 2025, às 6 horas da tarde, às 18 horas. No sábado, dia 10 de maio de 2025, às 18 horas, depois da live das Filhas do Mestre, regras para erradicar os radicais. 100 anos de estupidez. Dito isto, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!